Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais um estudo aqui do nosso canal. Hoje eu vou estar trazendo o tema que eu prometi para vocês no último vídeo, né, que é falando sobre Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. O que acontece? Desde quando eu entreguei minha vida para Deus e resolvi fazer essa caminhada, bem como esse projeto de estar estudando a palavra de Deus e edificando algumas pessoas com esses estudos, não só edificar as pessoas, mas como me edificar também, eu venho sido incomodado, né? Eu venho sido atacado e desmotivado, às vezes fico triste, não quero fazer o vídeo, enfim, eu consegui, né, identificar isso, que realmente são ataques para que eu pare. Esse tema que eu estou trazendo hoje, eu assisti um vídeo, e eu estou falando da minha experiência, olha só como é que são as coisas. Eu assisti um vídeo de um pastor e ele fala que ele afirma que Jesus Cristo já voltou, tá? Que Jesus Cristo não vai voltar. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei muito abalado, né? Ele me deixou em dúvida, e aí o tempo todo eu falando, pô, não é possível, Deus não é um Deus de confusão, né? Não é possível que isso seja verdade. E aí eu procurei algumas pessoas, né, que eu sigo das redes sociais, esses doutores da teologia. Entrei em contato com essas pessoas, ninguém respondeu. Eu falei isso no vídeo anterior. Ninguém me respondeu, ninguém falou sobre o assunto. E aí eu continuei a fazer uma pesquisa, tirei o meu foco, pedi a Deus, botei meu joelho no chão, orei e pedi a Deus para que me revelasse a verdade, mas perdi o foco de procurar respostas através de líderes, pastores, enfim, dessas pessoas que têm aí um grau de estudo maior em cima da teologia. E aí eu fiquei muito chateado, né? Fiquei frustrado porque eu não sei para que existem esses canais. Eu falei isso também, desculpa estar sendo repetitivo, eu sempre falo isso. Eu não sei para que essas pessoas têm esses canais se quando a gente mais precisa, eles não estão lá para nos ajudar. E nesse vídeo que esse pastor ele prega que Jesus não vai voltar, é um vídeo que tem centenas de milhares de comentários, né? Pessoas que estão apoiando a ideia dele e pessoas que estão desesperadas, pedindo para que esses pastores que são seguidos aí nas redes sociais, né, esses grandes nomes, né, do Evangelho, que possam ajudá-las, sabe? E não há nenhuma resposta. Gente, eu assisti esse vídeo, quem assistiu o vídeo vai entender o que eu estou falando, né? E quem não assistiu, eu acredito que seja melhor nem assistir, tá? Porque esse pastor, ele prega em cima da palavra, só que ele distorce, né? Ele tem a visão dele, eu espero que um dia Deus possa modificar essa visão. Eu não estou aqui para poder debater com esse pastor, né? Eu não sou pastor, eu sou humilde estudante da palavra e eu quero passar o meu entendimento sobre isso. Eu creio que vai ficar um pouquinho complicado, porque eu não consegui pegar o vídeo dele, também eu acho que eu não posso, né, perante a lei ou qualquer tipo de crime virtual, eu não posso, acho que, usar o vídeo dele, mostrar ele aqui pregando e pausar o vídeo dele para poder fazer algum tipo de comentário em cima do que ele prega. Então, o que eu fiz? Eu escrevi, tá? Eu escrevi o vídeo dele todo, as falas dele, do jeitinho que ele falou. Peço desculpa para vocês, tem alguns erros de português, mas é referente à fala dele. Também não estou aqui para corrigir ele, apesar de que tem algumas coisas que eu vou precisar corrigir, né? Porque eu estudei isso e eu quero passar esse estudo para vocês. Eu espero que o vídeo não fique confuso, porque eu vou falar narrando o que ele pregou e depois eu vou tentar explicar o meu ponto de vista,
né, o que Deus revelou para mim a respeito desse assunto, que é um assunto bem polêmico. Esse pastor, ele prega em cima de Mateus 24, onde fala sobre os sinais, né, sobre a vinda de Jesus, e ele prega de uma maneira que inicialmente eu achei debochada, tá? Ele prega de uma maneira a ofender acredito que seja, porque ele cita, né, o nome não, mas ele cita que é um professor da escola dominical, né, e na pregação dele ele debocha desse professor que provavelmente refutou ele, não sei se foi através de comentários ou através de um outro vídeo, tá? Mas é um vídeo perturbador, digamos assim, essa pregação dele, porque ele conseguiu, de alguma forma, implantar uma dúvida no meu coração. E a gente não pode ter dúvida da palavra de Deus, gente, isso é muito importante. Ele está tirando milhares de pessoas da igreja, ele está falando uma coisa que não é verdade e está confundindo pessoas que entendem da palavra, porque ele prega em cima da palavra. E aí eu vou tentar trazer esse estudo para vocês. Em cima do que ele pregou, vou ler tudo que eu escrevi aqui, as exatas palavras, da maneira que ele pregou, e no final eu vou mostrar para vocês o que realmente está escrito na Bíblia e que sim, Jesus Cristo vai voltar. E eu aguardo ansiosamente por isso. Ele começa a pregar em Mateus 24, tá? A partir do versículo 3, ele diz que Jesus se assentava no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele em particular, lhe pedindo: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Esse é o versículo 3 de Mateus 24. Ele para, tá? Esse versículo, ele dá uma pausa e diz, são as palavras dele, tá, gente? Por isso que eu vou falar sempre o que é a palavra dele e o que é a minha palavra. São palavras deste pastor. Ele diz, então, o evento aqui de Mateus se refere depois ou antes da cruz? Mesmo que tenha sido escrito depois da cruz, o evento se reporta antes da cruz. Então, portanto, o que está registrado aqui ainda estava na lei de Moisés. E aí ele fala, entendeu, professor da escola dominical? Entendeu, doutor? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, e quando se aproximou dele os discípulos em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele faz uma pausa e pede, né? Pode parar. Assim que ele fala, pode parar. Quem é que os discípulos estavam pedindo um sinal da vinda de quem? Jesus de Nazaré? Quem haveria de vir? Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Ele faz essa pergunta. Eles estavam esperando a vinda de quem? Dele. Ele não disse qual vai ser o sinal da sua vinda quando você ressuscitar. Outra pergunta que faço nesse evento aqui é: a igreja de Cristo está aqui? Não. Só existia a sinagoga. Lá na Antioquia, ele fala Antioquia, mas eu acho que é Antioquia, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Esses discípulos aqui viviam na graça de Cristo? Ele afirma, não. Eles não pregavam a lei. Você entende? A mente como é que vai iluminando? Então Pedro e os discípulos perguntaram quando esse Jesus, o de Nazaré, que andava lá em Jerusalém, era ele que viria de voltar para julgar Israel. Ele dizia, a vida do filho do homem tinha um nome, era Jesus de Nazaré. Essas são palavras dele, tá? Desse pastor. E quando eu for comentar, eu vou dizer que aqui é um comentário meu para que não fique confuso, porque infelizmente eu tive que fazer assim, eu tive que escrever a pregação dele para poder fazer algum tipo de comentário. Ficaria muito mais fácil se eu tivesse pego o vídeo, mas não sei se isso seria legal, se dentro da lei, enfim. Vamos dar continuidade. Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí ele pede para voltar no versículo 1 e 2. Ele começou no versículo 3 de Mateus e ele pede para voltar no versículo 1 e 2. Tá? No versículo 1 e 2,
estou com a minha Bíblia aberta aqui, no versículo 1 e 2, ele lê: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Inclusive ele cita, agora são palavras minhas, inclusive ele cita esses dois versículos, ele pede para voltar nesses dois versículos para que ele não cite versículos soltos, né? Para que ele não pregue em cima de versículos soltos. Mas na verdade ele faz isso, né? Lá no final ele faz isso, eu vou mostrar para vocês. Até porque ele não leu o capítulo 24 inteiro, né? Ele só leu até a parte que convinha ele falar, depois ele passa para Apocalipse. E aí ele usa esses dois primeiros versículos como se fosse, palavras minhas agora, tá? Como se fossem um sinal. E na verdade não é um sinal. No início está escrito lá, sermão profético e destruição do templo. O versículo 1 e 2, quando fala que não haveria pedra sobre pedra, né, que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria destruído, Jesus Cristo não fala desses dois versículos como um sinal da vinda dele. E esse pastor ele usa esses dois versículos, tá, como se fosse um sinal da vinda de Jesus Cristo, como se Jesus Cristo já tivesse vindo. E ele confunde muita gente com essa questão de que a gente estava esperando quem? Pedro estava pedindo sinal para quem? Os discípulos estavam pedindo sinal para quem? E aí ele quer separar o Jesus Cristo de Nazaré com Jesus Cristo ressuscitado e com Jesus Cristo que para ele já veio, tá? Gente, Jesus Cristo é uma pessoa só, tá? Jesus Cristo, ele nasceu, ele viveu até os seus 33 anos, ele foi morto, ele foi crucificado, morto, sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui que ele comeu o ressuscitado, ele estava em carne, e ele subiu aos céus e prometeu a volta dele sim, tá? Então agora eu vou voltar na fala do pastor. Quando ele cita esses dois versículos, né, da destruição do templo, ele diz dessa forma: Então o templo, antes de Jesus vir, esse Jesus de Nazaré, o que é que ia cair? Ele pergunta. O templo. Não ficaria pedra sobre pedra. A pergunta que eu faço é: o templo está de pé? Ele mesmo responde: não. O templo caiu no ano 70. Mas estão dizendo aí que vão fazer o terceiro, pode fazer o quarto, pode fazer o quinto, fizeram lá no Brás, só não tem respaldo bíblico. Respaldo bíblico é que o templo de Deus somos nós somos a igreja de Cristo. Pode fazer 500 aí, mas não é o dele, porque ele não habita em templo feito por mãos humanas, ele habita em nós, templo do Espírito Santo. Então Pedro perguntou quando seria ou quando que iria suceder isso aqui e quais seriam os sinais da sua vinda. Aí ele diz, né, que o versículo 3 nós já lemos, e o 4, ele respondeu então o que ele vai responder aqui. Quais sinais seriam? Não é isso? Quando as coisas se sucederiam que ele iria de vir. Vamos ler. Eles lhe respondeu para os pastores ou para os bispos ou para os discípulos que estavam com ele. Palavra do pastor que está pregando nesse vídeo, tá? O vídeo é Jesus Cristo não vai voltar. Tem 2 vídeos falando que Jesus Cristo, afirmando que Jesus Cristo não vai voltar. E aí ele passa para o versículo 3. No Monte das Oliveiras, de novo, se achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda da consumação do século. 4. Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui ele faz novamente uma pausa. Eu vou ler as palavras dele, tá? O que ele pregou, falando sobre isso, quando ele para no versículo 6. E o pastor diz o seguinte: segure isso daí.
Isto aqui que ele está falando para o Ministério, isso aqui que ele está falando é para o Ministério da Agricultura? É com o Ministério da Defesa ou com os discípulos? Como é que os pastores pegam isso aqui a qualquer acontecimento e diz, Jesus disse, mas disse quem? Todas as guerras que acontecem, eles pregam Mateus 24:6 e diz, aí está escrito. Ué, está escrito? Quantas guerras já houve? Ele cita que houve uma terceira guerra mundial, né? Acredito que tenha sido um erro dele, porque não existe, não teve a terceira guerra mundial, só a segunda. E ele fala, terceira guerra mundial, disseram que Jesus está voltando, que é guerra. No ébola, Jesus disse que está voltando. Na gripe do frango, Jesus estava voltando também. Na gripe suína, estava voltando. Na AIDS, que matou milhões pelo mundo inteiro, Jesus estava jogando as prostitutas e os homossexuais. Gente, a fábrica de Jesus? Como que é esse negócio aí? Jesus vai, vem, vai, vem, vai, vem. Agora está o coronavírus. Jesus está vindo de novo. A cura chegou na China. Aí Jesus não vem mais. Ah, pode parar. Assim, tá? Ele fala desse jeito. Né? Eu acredito que ele esteja cometendo alguns erros. Minha palavra agora, eu acredito que ele esteja cometendo alguns erros muito graves, né? Falando sobre fábrica de Jesus. Enfim, mas é o modo dele pregar, né? É o modo que ele prega e ele convence muitas pessoas, infelizmente, desse tema de que ele diz que Jesus não vai voltar. Ele segue adiante, ele faz a leitura do versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E se multiplicará a iniquidade e o amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Palavras do pastor. Agora ele pausa e diz o seguinte. Abençoado. O contexto aqui era de tribulação que a igreja do primeiro pacto iria passar. Então, quem perseverasse até o fim seria salvo daquela tribulação. Porque preste atenção, salvação não vem por perseverança, salvação é por graça. Então, quando ele diz será salvo, será livre, terá escape, terá livramento, e não salvação eterna. Eles falam tanto de exégia, o que na verdade é heresege, ele diz assim. E aí, minhas palavras, eu acho que ele queria falar sobre herege, né? Ele fala exégia, que na verdade é herigese, e não é um nem outro, tá? Eu acredito aqui que ele tenha tentado falar a palavra herege, que significa quem professa uma heresia, ou quem professa uma doutrina contrária, que foi estabelecido pela igreja como dogma. E sim, gente, a salvação ela é feita pela graça. Tá? Pela graça sois salvos, mas também está escrito lá que ninguém vê ao Pai se não for por mim. E aí vocês podem dar uma olhadinha lá em Efésios 2:8. Dando continuidade aqui, ele passa para o versículo 14. E será pregado esse evangelho pelo reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aqui ele para novamente e cita as seguintes palavras, de forma irônica novamente. E será pregado o evangelho da graça? Ele troca ali, né, do reino pelo da graça. Responde que não. Cita o evangelho do reino. Diz, Paulo não está nem ali, lembra? Eles estão sentados no Monte da Oliveira e será pregado por eles que eram o evangelho da circuncisão, que foi dado a Paulo, a Pedro da incircuncisão, e continua sendo pregado até hoje. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. O mundo de então, para testemunha de todas as nações, e então virá o fim, a consumação daquele século. Aquele século, aquela geração ia se consumar. Palavras do pastor. Gente, aqui eu acho que minhas palavras, aqui eu acho que ele confunde muitas pessoas nesse trecho do vídeo, né? Eu entendi, ele fala da incircuncisão, da circuncisão, melhor dizendo, que foi a aliança lá no início do Novo Testamento,
em Gênesis, a aliança que Abraão faz com Deus. Ele fala de incircuncisão citando Paulo, e ele fala daquele mundo, como se desse mundo aqui hoje fosse um mundo diferente, né? Então é como se existisse dois mundos, porque ele fala daquele mundo, né? E havia um fim daquele mundo, daquele século, né? E não o mundo que a gente vive hoje. É muito confuso. Ele faz ele deixa as pessoas confusas aqui, melhor dizendo. Ele passa por versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aqui muita gente acredita que o abominável seria a vinda do inimigo, né? E aqui ele diz que não. Ele pausa novamente, palavras dele. Qual foi a profecia de Daniel? Que Jerusalém seria assolada, destruída, o lugar santo a que se refere aonde? Lá no templo de Jerusalém. O templo em Jerusalém, que essa passagem, para que essa passagem se aconteça. Não. Quando é que teve? No ano 70 ele caiu. Ele diz que essa passagem não se refere ao futuro, mas sim ao que Jesus estava pregando ali para os apóstolos, que o templo iria cair, o templo caiu no ano 70. Só que, como eu já disse, ele usa a destruição do templo, essa passagem de que não ficaria pedra sobre pedra, como se fosse um sinal. E isso não é um sinal da vinda de Jesus Cristo. Em relação a Daniel, quando Daniel faz essa profecia, caso vocês queiram ler, ele pegou um versículo solto também, lê o capítulo, está lá em Daniel 12, tá? Que inclusive fala sobre o livro da vida, que em momento nenhum ele cita aqui. Versículo 18. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Palavras do pastor novamente. E aqui ele brinca, na parte que está escrita, os que estiverem na Judéia, ele fala, os que estiverem na França, os que estiverem na Itália, piorou. Diz que o evento era lá na Judéia, palavras dele, lá em Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Pede para voltar no versículo 16. Volta lá no 16. E aí ele volta no 16. Esse evento aqui, aí ele fala, se esse evento aqui fosse o fim da humanidade, de que adiantaria a Judéia ir para o monte? Se fosse o fim da humanidade, é um beco sem saída. Vou para onde? É o fim. Só que não era o fim da humanidade, era o fim da Judéia, o fim da Jerusalém. Palavras dele, tá? Do pastor. Ele continua, versículo 17. Quem estiver sobreirado não deixa tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e que amamentarem naqueles dias. 20, versículo 20. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui ele pausa novamente na pregação dele e fala assim, por quê? Por quê? Porque no sábado Jesus não pode vir no sábado, não? O abençoado me diz, Jesus no sábado não pode vir? Senão a gente vai fugir para onde? Alô, abençoado? Como o evento era para os judeus e no sábado os judeus não poderiam sair para lugar nenhum, nem varrer a casa, se ele viesse no sábado não tinha como fugir da Judéia para os montes. Então esse evento era para os judeus que guardavam o sábado. Gente, eu estou falando assim porque eu escrevi exatamente como ele falou, tá? São as palavras dele. E aí tem erros aqui de português, mas eu não estou corrigindo aqui, a finalidade não é essa. Então ele disse, vocês orem para que a vinda do juízo dele não aconteça no sábado, senão vocês não podem sair de casa para a Judéia, para o monte. Ele vai para o versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Ele pausa novamente. Entendeu? Ele debocha novamente do professor da escola dominical lá. Ele fala, entendeu, professor da escola dominical? Diz que não haverá mais tribulações. Então, nesse tempo aqui, quando acontecesse essa tribulação, haveria outra? Não, palavra dele. Palavra do pastor. Gente, é muito claro. Se ele alega que Jesus já voltou, e aí eu uso esse versículo, agora são as minhas palavras, e eu uso esse versículo, a gente não está tendo mais tribulação, é isso?
Jesus Cristo já voltou, a gente não está tendo mais tribulação nenhuma, é outra coisa aqui que não encaixa, tá? Vamos lá adiante. Ele passou para o versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vide que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ele no interior da casa, não acredite. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele pausa aqui novamente e fala, palavras dele. Assim haverá de ser a vinda do Cristo ressuscitado? Não? Como não? A igreja está esperando quem vir? Quem? Jesus de Nazaré. Exato. Mas foi o que ele disse aos judeus. E nós servimos. O Filho do Homem não tinha um nome? Qual era? Jesus de Nazaré? E quem aí pela internet segue Jesus de Nazaré? Diga amém. Fora do microfone ele falou assim. Ele aponta o dedo e diz, ninguém aí no sofá, senão vou ir pela televisão. Nós pertencemos, irmão, ao Cristo ressuscitado. Não pertencemos ao Cristo ressuscitado, afirmo. Diz quem vai vir é o Filho do Homem, e não o Cristo ressuscitado de quem a igreja pertence. Palavras do pastor. Mais uma vez aqui ele faz essa confusão, né, de Cristo ressuscitado, Jesus Cristo de Nazaré, quem que a gente está esperando. E aí eu não sei se nessa pregação ele está dizendo que Jesus Cristo já voltou quando ele foi ressuscitado e aí querendo citar Jesus de Nazaré. Eu sei que para mim, no meu entendimento, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo ressuscitado é a única pessoa, é uma única pessoa. É o que eu falei, né, gente? Jesus Cristo de Nazaré, apesar dele não ter nascido em Nazaré, ele nasceu em Belém, né, na manjedoura, né, dentro de um curral de forma bem humilde. E aí também entra uma parte que prova o que ele está falando não é verdade, porque Jesus Cristo ele nasce de uma forma humilde dentro da manjedoura e ele vai voltar em glória. A palavra diz que ele volta em glória, né? Ele volta em glória sobre as nuvens. Isso aqui são minhas palavras, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Versículo 28. Onde estiver o cadáver, eles se ajuntarão os abutres. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui ele faz uma nova pausa, palavra deles, e diz que já explicou isso em outro vídeo, né? Ele afirma que o sol não vai escurecer, ele diz que a lua não vai escurecer, e aí ele pega um versículo, ele pega uma passagem lá de José, né, sobre aquele sonho que José teve, e que os ramos de trigo dos irmãos se curvavam diante dele, e o sol e a lua se curvavam diante dele, que no caso ele se refere ao pai e à mãe, né, viriam se curvar diante dele. E aqui ele faz essa mistura, né, dizendo que quando José teve esse sonho, o sol não se curvou, nem a lua, é claro que não, né, o sonho se referia à mãe e ao pai de José, e aqui ele diz que no final dos dias o sol não escurecerá e a lua também não deixará de dar sua claridade. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Foi o que eu acabei de citar aqui. Ele diz, o pastor diz, que vir sobre as nuvens significa juízo, julgamento. Que seja, ok, que seja. Mas Jesus, ele não veio sobre as nuvens. Nessa passagem aqui, ele fala também numa pregação, os apóstolos veem Jesus
indo, né, ao céu, não voltando. Quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita, ele sai do túmulo, né, ele aparece lá para Maria Madalena, depois aparece para os seus apóstolos. Eu vou ler sobre isso aqui, tá? E quando Jesus vai, ele vai sobre as nuvens, né? Então, assim, ninguém viu ainda a vinda de Jesus sobre as nuvens. Eles podem ter visto a ida, tá? 31. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Ele também não comenta nada sobre esse versículo. E aí, 32. A palavra da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a palavra da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E aí o pastor diz, vós quem? Vós quem? Os discípulos. Ele fala que os discípulos iriam vir. Os discípulos eram que estavam lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aqui ele para de novo e ele faz a seguinte pergunta: Jesus mentiu? Ele não disse que tudo aquilo que ele disse ali, palavras do pastor, iria acontecer nesta geração ou naquela? Então, o ano que isso está acontecendo, porque ele não tinha sido crucificado ainda, mais ou menos anos 60. Mais ou menos. Não, ele morreu com 33 anos. Mais ou menos no ano 30, correto? Se ele morreu com 33, vamos supor que seja de 30 a 32. Todo esse acontecimento deveria acontecer dentro daquela geração, correto? Pedro viveu nessa geração aqui. Viveu. Então, Pedro estava pregando tudo aquilo que estava nas cartas de Pedro e está referido a esta geração. Paulo viveu nessa geração aqui? Viveu. Paulo morreu no ano 68. Então, quando a fala vinda está se referindo a esta geração também. Ele fala que toda pregação estava referindo àquela geração. Alega que todos os apóstolos viveram naquela geração e que as suas epístolas, quando diz que Jesus vai vir, elas estão certas. E havia naquela geração, na geração deles, na geração dos apóstolos, na geração de Paulo, é o que o pastor está falando, tá? Fala de Jerônimo, que Apocalipse foi escrito no ano de 95. Diz que foi escrito por João, na ilha de Patmos, colocado lá por Nero. Daí ele vai para Apocalipse 1:11. Gente, agora eu vou pedir para parar. Dá uma paradinha aí, tá? Ele leu Mateus até o versículo 34. Ele alega, né, que Jesus morreu ali, Jesus estava pregando ali no Monte das Oliveiras entre 30 até 32, porque Jesus Cristo morreu com 33. Né? E aí ele está dizendo aqui que tudo que Jesus falou se refere àquela geração, a geração de Paulo, a geração de Pedro, e que Jesus voltou naquela geração. Tá? Só que, vamos lá, acompanha comigo aqui agora. Ele parou no versículo 34. E aí ele vai para Apocalipse. Antes da gente ir para o versículo, para Mateus, e aí ele vai para Apocalipse. Ele fala que Apocalipse foi escrito por João, né? Na verdade, Deus faz uma revelação ao anjo, e o anjo se revela a João através de sonhos, ou remete a João a sonhos, né, para que ele possa escrever o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, ele foi escrito no ano de 95. Isso aqui o pastor falou. E aí também tem uma outra contradição aqui, porque se a gente pegar o livro de Apocalipse, logo lá no início do livro de Apocalipse, já que ele foi escrito no ano de 95, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E aí João vai fazer uma revelação às 7 igrejas, né? E aqui é o versículo que eu queria ver, está aqui, o 7, no capítulo 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, assim, o livro foi escrito, ele diz que o livro foi escrito em 95, né? Era o século em que Jesus viveu, era o século. Era a geração, era a geração. Mas por que em 95, então está escrito, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram? Alguém viu? Aí eu faço uma pergunta, alguém viu? Tem alguma passagem dizendo que Jesus já voltou, descendo em nuvens, em glória? E aí, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, vai lá em Apocalipse e lê o livro, é bem curto. Você pode ler que tem vários outros sinais, né, que foi revelado, né, sobre a toca das trombetas, né, as 7 trombetas que foram tocadas por cada anjo, sobre o livro da vida. E isso aqui ele não fala nada sobre isso. Esse pastor ele não fala nada sobre isso. Ele só diz, ele afirma em cima dessa pregação que ele fez que Jesus Cristo voltou naquela geração. Eu vou mostrar para vocês que não. Ele vai para Apocalipse 11:1, dizendo, ele cita que foi-me dado o caniço, tá, o que está escrito lá no 11:1, foi-me dado o caniço semelhante a uma vara, e também foi dito, dispões médio santuário de Deus, o seu altar, os que naquele adoram. Agora o pastor diz ele, se o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95, que santuário que é que ele está medindo? Porque de 70 para cá, santuário somos nós. Estava medindo você? Porque o santuário de Deus aqui é quem? Diga. São vocês. Estava medindo você? Estava medindo a Catedral de Roma? Estava medindo a Catedral do Brás? Este templo de Jerusalém, este é o templo de Jerusalém que ele estava medindo. Se esse livro foi escrito em 95, hein, doutor? Finaliza, Jesus de Nazaré não vai voltar. Hitler matou vários judeus, gritaram, Jesus está voltando. A peste suína acabou com várias pessoas. Ele imita um porco aqui, tá? Jesus está voltando. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou, está sentado no trono do universo e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. E hoje seu santuário não são templos feitos por mão de homens. Somos nós o santuário de Deus vivo. Paulo declarou e declaro eu, não vivo, mas Cristo vive em nós. Ele já voltou e mora em mim e mora em você. Você recebe? E ele pede para dizer glória a Deus. Eu não recebo essa palavra, né? Jesus Cristo não voltou. Eu acredito que Jesus Cristo não voltou porque está aqui na Bíblia. É lamentável porque ele confunde muitas pessoas, ele tira muitas pessoas da igreja, ele deixa muitas pessoas confusas, e como eu disse, a palavra está escrito que Deus não é um Deus de confusão, tá? Como eu disse para vocês, volta aqui, ele fala sobre Apocalipse, que foi escrito em 95, mas lá em Apocalipse está dizendo que Jesus vai vir, tá? Jesus vai vir. Eis que vem, versículo 7, capítulo 1. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até transpassarão, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, versículo 8, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, tá? Agora, vamos lá. Aí ele parou, ele não leu, ele tava pregando no capítulo de 24 de Mateus. Só que ele leu o capítulo 24 de Mateus e ele parou no versículo 34, porque acredito eu que tenha sido conveniente para ele parar no versículo 34.
Eu vou ler para vocês o versículo 35, 36 e 37, e o capítulo inteiro, na verdade. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E aqui ele faz o mesmo... Ele não leu esse versículo, mas aqui, como está escrito Filho do Homem, ele fala que o Filho do Homem é como se fosse diferente do Cristo ressuscitado, como se fosse diferente de Jesus de Nazaré, enfim. Para deixar a mente da pessoa bem perdida. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. A palavra de Deus é muito boa, cara. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia que vem o vosso Senhor. Mas ele sabe, né? Esse pastor, ele sabe o dia que veio o Senhor, inclusive ele sabe o século, ele não sabe o dia, mas ele sabe o século, a geração que veio o Senhor, ele alega que que Jesus já voltou, e voltou naquele século, mas eu não vi nenhuma coisa, já que os apóstolos que escreveram isso aqui, a palavra de Deus, né? Eu não vi nenhum apóstolo citando que Jesus Cristo voltou e arrebatou uma pessoa que estava no campo e deixou a outra, e arrebatou uma outra pessoa que estava trabalhando e deixou outra. Vocês viram isso? Eu não vi. Não tem nada escrito aqui sobre isso. Diz que iria acontecer isso, mas aqui isso ele não fala. Na pregação dele ele não fala. Tá? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aí tem a parábola do servo bom e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes os sustentos a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, acabou a pregação dele. Ele acabou a pregação, desculpa, a pregação dele acabou a pregação dele acabou no versículo 34 de Mateus. Ele não leu os versículos anteriores, que são outros sinais também, né? Que eu não vi, pessoa sendo arrebatada. Ele passa para Apocalipse 11, 1, mas não leu o início de Apocalipse. E no início de Apocalipse, no versículo 7, diz que Jesus virá e virá em glória. O livro de Apocalipse é um livro curto, como eu disse para vocês, há vários sinais, né, da vinda de Jesus, a toca das 7 trombetas por 7 anjos diferentes, né, e fica bem claro, né, que Jesus Cristo ainda não voltou. Mas ele alega nessa pregação que Jesus Cristo voltou ressuscitado, tá? Ele alega que Jesus Cristo voltou ressuscitado, que os sinais que ele deu em Mateus 24 são os sinais da vinda dele como Filho do Homem, ou como Cristo ressuscitado, e aí ele embola. Na verdade, Jesus Cristo é uma pessoa só. Aí, não, na verdade, desculpa, por que vai falar que Jesus Cristo é Espírito, Jesus Cristo é Deus? Mas eu digo, não sei se vocês vão me entender. Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo de Nazaré, ele é Jesus Cristo. Não existe 3 Jesus, entendeu? É isso que eu queria falar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá em Mateus 28. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 21, vamos lá ver. O que está em Mateus 28? Mateus 28, ressurreição de Jesus. Tá? Ressurreição de Jesus.
No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e suas vestes alva como neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscas Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-nos dos pés e adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temas. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que lhes sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grandes somas de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Viram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso este chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tá? E aí pode ser que ele alegue que era aquele século. Jesus está aqui dizendo, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos agora lá em Marcos 16. Também vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Lucas 24 também fala sobre a ressurreição de Cristo. Por que eu estou batendo na ressurreição de Cristo? Porque ele fala que Jesus Cristo já voltou na ressurreição dele, tá? Que foi naquela geração. Vamos lá em Marcos 16. E aqui eu estou provando para vocês que Jesus não voltou. Jesus vai voltar. Marcos 16. Ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, de novo, tá? Mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Versículo 9, Jesus aparece para Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, versículo 12, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E lhes censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, versículo 19, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Agora vamos lá em Lucas 24, que também vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Lucas 24. Pessoal, desculpa o estudo ficar longo, mas para mim foi isso aqui que me libertou dessa palavra aí e me deixou, assim, sabe, muito tranquilo em relação à vinda de Cristo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, encontrando a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a este respeito, apareceram os dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de tremor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então lembrarão das suas palavras, e voltando ao túmulo, anunciarão todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E aí eu conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa de dizer que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres da quais estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: os nécios e os tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expulsaram-lhes o que a respeito constatava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram. Fica todo arrepiado aqui. A palavra de Deus é maravilhosa. E reconheceram.
Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Versículo 36. Gente, desculpa, eu tenho que ler tudo. Do início ao fim, para não fugir aqui, tá? 36. Falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e de estarem admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Espírito, assim, não come, né, gente? Ele mostrou lá, em carne e osso, que ele havia sido ressuscitado, tá? Que ele havia sido ressuscitado. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que a mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, o adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Jesus subiu, Jesus não desceu em glória, tá? Jesus vai descer em glória. Lucas, lemos Lucas, a gente leu Mateus, leu Marcos e leu Lucas. Vamos em João 21. Já estamos terminando, gente. João 21. Jesus aparece aos 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar.
Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante a serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, de igual modo, peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amais-me mais do que estes outros? Então lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes o quanto te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando era mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Paulo havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também Jesus ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava, ao qual na ceia se reclinara sobre o peito Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus. E quanto a este, respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Jesus não tinha vindo. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, que escreveu, e sabemos que o teu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, sendo todas elas fossem relatas sendo relatas uma por uma. Creio eu que nem todo mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Gente, vamos lá agora em Atos. Eu estou terminando, desculpa, esse estudo ficou um pouquinho longo, mas porque eu me empolguei aqui também. Mas aqui tá mostrando, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês, como eu já mostrei anteriormente, mas eu vou continuar. Vamos lá em Atos 1:6. Atos 1:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebeis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Gente, a gente não viu, ninguém viu. A palavra de Deus diz que todo olho verá a vinda de Jesus Cristo. Todo olho verá, tá? Tem aqui 2 Pedro, eu anotei, mas eu não sei, eu não me recordo de cabeça o que está em 2 Pedro. Vou abrir aqui 2 Pedro 2 e 3, se vocês quiserem me acompanhar. 2 Pedro, capítulo 2 e 3.
O porquê que eu vim aqui? A vinda do Senhor. Os falsos mestres e seu caráter e castigo. Vou ler aqui o 3, tá? Amados, a esta agora, segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos dos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, ao longo do tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogados em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deves esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com espreitosos estrondos, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a presença e vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer a todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos com estes, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Bom, gente, para finalizar o nosso estudo, eu vou ler mais uma passagem, que é a vinda do Senhor e a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler do 2, do versículo 1 ao versículo 6, para a gente finalizar o nosso estudo. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não vos exortemos que não vos demovais da nossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane,
porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado ao homem da iniquidade, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Gente, está claro aqui, não somente nesse versículo, mas como em todo estudo que a gente fez, né, que Jesus vai voltar, que Jesus subiu e foi preparar lugar para a gente, né, foi preparar morada na casa do Pai para que a gente possa ir, e que sim, está próximo, infelizmente, ou felizmente, né, para os que creem, para os que estão caminhando com Jesus, para os que aceitaram Jesus como seu Salvador, né? Enfim, para os que estão na caminhada com Jesus, felizmente eu vejo que está próximo, né? Todos os sinais que Ele nos deu sobre doenças, sobre guerras, sobre o amor de muitos que iria esfriar. Enfim, peço para que vocês não procurem, né, consolo na minha própria palavra ou na palavra de grandes doutores da lei, né, desses pastores que principalmente esses que estão em evidência, né, nas redes sociais, porque vocês vão se frustrar, né? Eles não te respondem, eles não tiram as dúvidas, eles não te ajudam. Então, assim, você tem um canal direto, eu falei isso no outro vídeo, estou falando novamente, você tem um canal direto com Deus, peça para Ele que Ele te revele a verdade, né? Peça a Ele que envie o Espírito Santo para que possa esclarecer suas dúvidas, procure na palavra, leia a Bíblia, e vocês vão ver, gente, que na verdade a gente está assim no fim dos tempos, né? Eu não estou me referindo a esse pastor por estar pregando que Jesus já voltou, mas assim, como um todo, né, várias igrejas pregando só promessas, né, bênçãos, né, um monte de templo lotado. Cara, isso a gente tem que vigiar, tá? A gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento a todo momento, porque tudo isso é sinal de que a vinda de Jesus Cristo está próxima, né, está bem próxima, né, e ninguém sabe qual é o dia senão o Pai, né? Então, do meu entendimento, do que me foi revelado, eu digo sim que Jesus Cristo vai voltar, que Ele está voltando e que em breve todo olho verá, né? Assim como está escrito na palavra, que o relâmpago nasce do ocidente até o oriente, de uma ponta a outra, assim também vai ser a vinda de Jesus Cristo, eu creio nisso, né? Não diz na Bíblia que isso já aconteceu, que todo mundo viu. Pelo contrário, Jesus Cristo manda a gente pregar, manda a gente evangelizar, pregar por todo mundo, né, a palavra de Deus, para que ninguém tenha digamos que a oportunidade de dizer, eu não sabia, né, ou eu não ouvi falar. E aí também a gente entra em outro tema, né, vai falar que de crianças que não tiveram oportunidade. As crianças, elas são salvas, né, pela sua inocência. O reino dos céus pertence às crianças, né? Jesus Cristo fala sobre isso. E, enfim, a gente está caminhando, sim, para o fim dos tempos. Tem vários sinais aí. Eu vou trazer para vocês outros temas relacionados a isso, né, sobre o final de tempo, sobre esses sinais que estão acontecendo. Não sei se vai ser o próximo, tá? Mas eu vou trazer algo a respeito disso. Gente, que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus projetos, que possa dar sabedoria para que você venha compreender a palavra dele. É isso que eu desejo, tá? Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.